Eu tenho muita dificuldade em dizer não. E agora? Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo. Eu sou Axélio e hoje a gente vai falar um pouco sobre essa questão do dizer não. Esse é um assunto que, para mim, pode ser trabalhado por diversas frentes possíveis, mas nessa proposta aqui do canal de fazer vídeos curtos, acessíveis, sem falar em termos técnicos, eu escolhi uma abordagem possível dentre todas as outras. Mas antes de eu falar um pouco mais sobre esse assunto, eu quero que você se inscreva aqui no canal, dê o seu like, escreva o que você está achando, o que você gostaria de ver, qual que é a sua opinião sobre o que eu estou falando aqui, se você concorda, se você discorda, enfim, vamos dialogar, vamos conversar, vamos discordar também, porque isso torna ainda mais interessante o diálogo, o debate e tudo isso que estamos fazendo nesse momento. Beleza. Não ter a assertividade de dizer não. Isso é mais comum do que parece. Muita gente já me relatou ter alguma dificuldade em dizer não. E galera, como eu falei anteriormente, esse é um assunto que a gente pode explorar por diversas perspectivas. Porque essa tua inassertividade em dizer não, ela pode vir por diversos caminhos. Pode ser devido a uma questão de não querer desagradar o próximo, talvez por uma questão de desejabilidade social. O que seria essa questão de desejabilidade social? Justamente querer ser aceito por aquelas pessoas, querer a aprovação daqueles que estão à nossa volta. Às vezes pode ser que a nossa falta de conseguir dizer não derive justamente disso. Do tipo, ora, mas eu gostaria de ser aceito por esse grupo. Se eu começar a ser uma pessoa extremamente chata e dizer não quando me pedem alguma coisa que eu não consigo realizar, pode ser que me achem incompetente, pode ser que não me deem o valor que eu mereço ou que eu acredito que eu tenho, pelo menos. Então, às vezes, essa questão de dizer não deriva disso, deriva dessa questão do eu querer participar de um grupo e não ter e pensar que não tem como eu dizer não, né? Pode ser também que essa nossa inassertividade aí de dizer não, ela derive não somente dessa questão de querer pertencer a um grupo e não conseguir, mas pela autoridade que a outra pessoa tem sobre nós. Muitas vezes a gente dá uma autoridade para as pessoas que estão à nossa volta maior do que nós deveríamos e também gostaríamos. Fica muito difícil às vezes de se relacionar de maneira assertiva e de conseguir olhar para o outro e falar, ora, não, agora eu não quero, ponto, eu não vou fazer isso, eu já estou sobrecarregado de trabalho, eu agora vou pegar e não vou fazer isso que você está me pedindo. Mas é claro que isso muitas vezes fica no campo do desejo, fica no campo das ideias, das possibilidades. Às vezes a gente não consegue chegar com esse nível de assertividade e fala não justamente por isso. Porque a gente não quer magoar aquela pessoa, ela tem um nível de autoridade muito grande, ou a gente tem medo. O medo, a gente já explorou o medo aqui em outros vídeos aqui do canal, mas o medo às vezes ele está diretamente relacionado com essa questão de não ter uma causa em si, assim, o medo geralmente ele tem uma causa em si, mas esse não dizer não, ele pode derivar de um medo do qual não esteja claro pra gente a causa. Então, às vezes a causa eu tenho medo de perder aquela pessoa, ou eu tenho medo das sanções que ela pode me aplicar e tudo mais. Essas são pelo menos duas possibilidades de sentir medo ou de sentir essa inassertibilidade aí, né? Inassertividade, na verdade, de dizer não. Então, eu acho que esse é um assunto que é muito particular. Cada pessoa possui as suas próprias características e os seus próprios motivos. Eu estou tentando falar aqui de maneira genérica, falar de maneira geral, mas muitas vezes o que precisa de fato é você olhar para dentro, é você saber o porquê
de você não estar conseguindo dizer não? Será que você está querendo participar de um grupo e nesse grupo você não quer dizer não para não chatear as pessoas e não criar uma barreira? Será que você está deixando as pessoas ter mais autoridade sobre a sua vida do que deveria? Será que devido à necessidade mesmo, a necessidade aí financeira, capitalista, de precisar do trabalho, ter medo de ser desligado e se atarefar demais, será que pode estar causando isso? Não sei, pode ser, me diga você. Então eu acho que essa questão do dizer não, eu não tô aqui para ser o guru e falar como você tem que fazer para superar essa questão e começar a dizer não para todo mundo. Não, não é essa a proposta. A proposta é te convidar a explorar a causa que está levando, né? A causa que está fazendo com que você tenha essa inassertividade na hora de dizer não. Então eu acho que fica aqui o meu convite para você olhar para dentro, para você procurar um processo terapêutico. Eu acho que procurar terapia, se entender um pouco melhor, utilizar um ouvido treinado para isso, falar com um profissional, com um terapeuta, pode ser que seja muito importante nesse processo de autodescoberta e de melhoramento, tá? Então eu acho que esse vídeo é muito mais um convite do que necessariamente uma questão de siga esses passos e agora você vai conseguir. Não, não é isso, a vida não é sobre isso, a vida não é uma receita, não tem uma receita que se aplica para todo mundo, onde todo mundo vai ler aquilo ali, vai seguir aqueles passos e vai conseguir a felicidade, vai conseguir não dizer não, vai conseguir se transformar em alguém muito melhor. Quem dera se fosse desse jeito, né? A vida é inexata, a vida acontece a todo momento, e isso é o que torna ela brilhante, na minha opinião, tá? E então, sinta-se convidado a saber o porquê que muitas vezes você tem ou não dificuldade aí de dizer não, mas tem uma outra questão que tem pessoas que têm dificuldade em dizer sim, tem pessoas que estão tão habituadas em dizer não que às vezes têm a dificuldade de dizer sim. E aí tem uma série de outras causas que merece um outro vídeo para falar somente sobre isso, mas pense um pouco sobre você, pense em por que você pode ou não, né, estar se sobrecarregando, pegando tarefas das quais você talvez não daria conta, somente por essa inassertividade em dizer não. Porque há uma série de doenças, há uma série de causas que podem, enfim, né, que podem fazer com que vocês se sintam ainda piores. Por quê? Vamos pegar lá, quando a gente se atarefa com muitas coisas, quando a gente se enche de coisas para fazer, pode ser que a gente se esgote, o estresse, o burnout mesmo, né, o esgotamento profissional muitas vezes deriva disso, deriva da inassertividade em dizer não. Então saber dizer não é sim uma dádiva, é sim uma questão que precisamos treinar diariamente, mas às vezes precisamos de um apoio, precisamos de um olhar mais treinado e precisamos olhar para nós mesmos, porque não procure receitas prontas, não procure manuais que te digam como fazer para melhorar isso, porque na verdade não tem, na verdade a vida é inexata, como eu disse anteriormente, e para mim essa é uma das belezas da vida, assim, é uma das belezas da existência, beleza? Deixa aí o que você acha sobre isso, o que você acha sobre essa minha fala sobre o assunto, concorda, discorda, sugestões, enfim, não deixe de escrever aqui embaixo, beleza? Até a próxima!